Olá pessoal, hoje nós vamos falar de expressões regulares. É um conceito muito intuitivo, é muito fácil entender, mais fácil do que a gente viu até agora. Vamos lá. Bom, até agora a gente viu que as linguagens regulares são aquelas geradas por expressões regulares, elas podem ser reconhecidas por autômatos finitos determinísticos ou autômatos finitos não determinísticos, né? Vimos que ela é gerada por uma gramática regular somente se ela é reconhecida por um autômato finito determinístico ou não determinístico, né? Bom, agora a gente vai ver o conceito de expressão regular, que também é equivalente. Na verdade, ele foi o primeiro conceito que apareceu. Mas a gente vai falar mais disso adiante. Vamos começar direto dando alguns exemplos. Se eu escrever vazio, eu estou querendo representar a linguagem vazia. Se eu escrever string vazio, com esse tipo de epsilon aqui, eu estou representando a linguagem que só tem o string vazio. Se eu escrever um elemento do meu alfabeto, estou representando a linguagem com apenas um string unitário. Se eu escrever AB, eu estou representando a linguagem que só tem o string AB. Se eu escrever agora A mais B, esse mais representa ou A ou B. Significa que eu tenho uma linguagem com dois strings, o A e o B. Agora, a concatenação ela tem prioridade sobre o OU. Portanto, se eu escrever A ou AB, significa que eu tenho de novo dois strings, o A apenas e o string AB. O A estrela representa o fecho de Kleene. Então, eu estou repetindo A 0 ou mais vezes. O vazio, uma vez, duas vezes, três vezes, etc. O A+, que na verdade, ele pode ser escrito pela estrela e a concatenação, né? O A+, você pode escrever A estrela. Então, ele é meio que opcional. Mas vocês podem cruzar com ele, e ele significa o A repetido uma ou mais vezes. De novo, agora como é que fica a prioridade? O estrela tem prioridade sobre o ou também, então A ou B estrela significa A, ou então vazio, ou B, ou BB, etc. E o AB estrela, o estrela também tem prioridade sobre a concatenação. Então significa que é A, AB, ABB, etc. E A ou B estrela é todas as possíveis combinações de A e B, né? Inclusive vazio, né? Faltou vazio aqui. Tudo bem. Bem, está consertado. Bom, vamos lá. Agora, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, os exemplos que a gente viu mais vezes. Strings que começam com 0, 0. Vamos considerar o alfabeto agora sendo 0 e 1. Olha, é muito fácil fazer a expressão regular. 0, 0 e depois pode ter qualquer coisa. Qualquer coisa é 0 ou 1 estrela. 0 ou mais vezes. Strings terminam com 00, mesma coisa, só que começa com qualquer coisa e termina com 00. Strings tem um substring 00. Ora, tem um substring 00 antes, pode ter qualquer coisa, depois pode ter qualquer coisa. Strings com número par de zeros. Já tem várias maneiras de fazer, eu coloquei duas aqui. Uma é 0 ou mais uns, seguido de 0, 1 estrela, 0, 1 estrela, quantas vezes eu quiser. Então, cada vez que eu coloco um zero, eu sou obrigado a botar outro zero também. Possivelmente seguido de uns. Obviamente, a imagem especular disso aqui é a mesma coisa, também gera número par de zeros. Esse daqui está errado. Algumas pessoas fazem isso, mas esse aqui está errado. Depois vocês encontram com outro exemplo, por favor. Agora vamos dar uma olhada aquele que era difícil fazer com AFDs, pelo menos. String cujo último penúltimo caractere é zero. Botei duas soluções aqui. Olha. Eu tenho aqui dois caracteres, um pode ser 01, outro pode ser 01. Antes deles tem um zero e antes tem qualquer coisa. A outra solução que eu botei, ó, tenho um string, os quatro possíveis strings estão em dois aqui, tenho esse ou esse. Antes deles tem um zero e antes tem qualquer coisa. Então, em geral, é bem difícil saber se duas expressões regulares são equivalentes. Inclusive, talvez, às vezes, caia exercício sobre isso. Mas, por enquanto, é importante a gente entender fazer esses exemplos simples, né?
como que isso apareceu? Na verdade, historicamente, o conceito de expressões regulares surgiu com o Kleene na década de 50 e foi muito popularizado na década de 60 para análise léxica, né, coisa para a qual ela é usada até hoje, e para encontrar padrões em editores de texto, que depois foi crescendo para encontrar padrões em linguagem de programação, foi introduzido em várias linguagens de programação. Então essa foi a primeira definição onde apareceu a palavra regular, e o termo linguagens regulares vem daí, vem dessas expressões regulares. Então a definição que a gente deu, que linguagens regulares são aquelas geradas por uma gramática regular, é um pouco uma flexibilização aí da ordem histórica das coisas. Bom, dito isso, vamos formalizar de uma forma um pouquinho mais organizada o que é uma expressão regular. Então, assim, a gente define as expressões regulares por uma indução na estrutura delas e já vai dando qual é a linguagem denotada por elas, ou representada por elas. Então, vazio denota a linguagem vazia, esse epsilon aqui especial, que é o var epsilon, denota a linguagem que só tem o string vazio, qualquer terminal denota a linguagem que só tem um string feito de um único caractere. E como é que eu faço a composição? Se eu tenho duas expressões regulares, eu posso compor elas. Então, se E1 e E2 são expressões regulares, denotando, respectivamente, né, a linguagem denotada por E1 e a linguagem denotada por E2, então, E1 e E2 vai denotar a concatenação das duas linguagens. E1 mais E2, que a gente lê ou, né, E1 ou E2, vai denotar a união das duas linguagens. E E1 estrela vai denotar o fecho de Kleene das duas linguagens, da única linguagem. Bom, então, uma expressão regular é vazio, é o string vazio, é um símbolo do meu alfabeto, ou é obtida de duas expressões regulares através de uma dessas três regras. Nada mais, se ela não pode ser obtida de outras expressões regulares através dessas três regras, ela não é uma expressão regular. Nada mais é uma expressão regular. Bom, muito bem. Então, como é que era o mundo das linguagens regulares até agora? O mundo das linguagens regulares era aquelas geradas por programas regulares, ela tinham como reconhecedores os autômatos finitos determinísticos e os autômatos finitos não determinísticos. Agora, com expressões regulares, a gente vai ver que as linguagens regulares são exatamente aquelas denotadas por expressões regulares. E essas setas aqui, mais ou menos que cada livro utiliza setas diferentes para provar essa equivalência, mas a gente nos próximos vídeos vai mostrar de novo, de uma maneira um pouco informal, essas duas setas aqui. Então, por enquanto é só. Vou deixar vocês com os exercícios, que como sempre serão cobrados. Até o próximo vídeo.